Canal Astronomia Hoje apresenta: como pôde o universo surgir do nada? De onde ele vem? Saudações, internautas! Sempre nos perguntamos sobre a origem da matéria e da energia. O universo foi criado do nada a partir de flutuações quânticas. No entanto, isso contradiz nossa lógica. Algo não pode surgir do nada se antes do universo nada existia, não deveríamos estar aqui. Hoje vamos descobrir os mistérios do vácuo quântico e chegaremos à origem de tudo com os últimos estudos científicos. Com certeza, o que você descobrirá irá te surpreender e mudará sua visão da realidade. Irá parecer estranho o que eu vou dizer, mas as teorias atuais sustentam que houve um tempo em que o universo era vazio e escuro, semelhante a como será no futuro. Pretendemos deduzir a origem de tudo até chegar à matéria primigênia que surgiu pela primeira vez. Antes do Big Bang, não havia átomos nem moléculas que eles formam a matéria que conhecemos. Era toda uma massa energética de partículas a uma temperatura tão elevada que se torna impossível unir-se e formar estruturas mais complexas. Mas como começaram a surgir essas partículas? De onde veio aquela energia que criou nosso universo? Veio de outra dimensão? A teoria quântica de campos nos diz que, mesmo que façamos um vácuo absoluto, sempre temos uma atividade mínima que se manifesta em forma de flutuações de energia. Nessas flutuações podem surgir partículas e que desaparecem instantaneamente. É como esperar uma oportunidade para se criar algo. O estado de vácuo temporal sempre é alterado por uma maré de partículas e antipartículas que aparecem de repente e se autoaniquilam. Se quisermos entender o universo em nossas origens, temos duas teorias: a relatividade e a mecânica quântica. Por um lado, temos o mundo macroscópico, o mundo dos objetos visíveis que vemos a olho nu e podemos medir diretamente. E por outro, temos o mundo quântico, é o dos átomos e as partículas subatômicas que nossos olhos não enxergam. O universo em sua origem estava no mundo quântico. Era tão pequeno que não conseguiríamos ver. A relatividade funciona muito bem em objetos macroscópicos que são baseados na gravidade. Por outro lado, a quântica explica muito bem as forças eletromagnéticas e nucleares fortes e débeis, mas que são ineficazes com a gravidade. A física nos permite chegar somente à época de Planck, a menos de um segundo depois do Big Bang. Nesse ponto, tanto como o espaço foram convertidos devido a flutuações quânticas. Isso funciona bem aplicando a relatividade. Na época do Planck, todas as forças atuais do universo estavam unidas em uma só, mas não sabemos qual função a gravidade tinha e como atuava. Necessitaríamos de uma teoria unificada que fundisse ambas as teorias. Embora não tenhamos uma teoria da gravidade quântica perfeita, temos alternativas como a teoria das supercordas ou a gravidade quântica em loop. Nessas proposições, os espaço-temporais são como elementos emergentes, semelhantes às ondas de um oceano. Assim, o que experimentamos como espaço-tempo é devido a processos quânticos profundos que, do nosso ponto de vista, não podemos detectar porque somos criaturas microscópicas. Na era da Planck, nossas leis físicas devem funcionar e não podemos continuar aplicando a lógica das relações de sua causa e efeito. Todas as pesquisas sobre gravidade quântica sustentam que havia algum tipo de substância física na era de Planck, um precursor quântico do espaço-tempo. Essa substância seria o que criou nosso universo. Roger Penrose sustenta que o universo sempre existiu, mas em outras formas, e propôs um modelo de universo cíclico conforme o que se intercambiam entre um estado muito quente, denso e minúsculo, como os inícios, e outro estado muito frio, vazio e expandido, como se suspeita que será ao final. Os estados se tornam matematicamente idênticos quando atingem seus limites, embora ainda não explique onde toda a energia e matéria que estavam no início e por que há algo não um lugar do nada. Continua sendo um dos temas pendentes da cosmologia. Os gregos foram os primeiros a investigar como as coisas funcionam em um nível mais profundo. Parmênides de Eleia já mencionou que nada pode surgir do nada e algo que existe não pode se tornar nada. Porém, quando Carl Sagan disse que a maioria dos átomos são espaços vazios e que a matéria é composta principalmente de nada, estamos misturando ambos os termos, o nada e o vazio. E é o algo totalmente diferente.
O nada é a total inexistência ou ausência de todo ser e o vazio é a total ausência de matéria ou pelo menos uma região com uma densidade de partículas muito baixa. A relatividade definiu o vazio como nada. Porém, a teoria quântica de campos demonstrou que o nada não existe e que sempre há algum tipo de vazio, ou seja, partículas virtuais como um oceano de energia flutuante. Baseamos nossos conceitos teóricos e hipóteses em algo e um conjunto de suposições. Max Planck já nos advertiu. Não podemos assumir que as leis físicas existem ou que funcionem no futuro. Quer dizer, que as leis atuais de nossas teorias seguirão sendo válidas até que apareça um experimento que os negue, então temos que mudar tudo o que sabemos. Até que novas teorias apareçam, hoje consideramos que o nada não existe. Sempre há algo, e a melhor definição é que não se pode eliminar toda a energia do vazio. Sempre há partículas que aparecem e desaparecem para se aniquilar. O que chamamos de nada é um meio e todas as teorias atuais poderiam explicar-se por meio desse vazio quântico. A dualidade ondulatória da partícula é um fenômeno quântico, em que muitas partículas quânticas apresentam dualidade entre onda e partícula, e simplesmente é a consequência de ter um meio para propagar-se. Este meio, que é o vácuo quântico, é semelhante à água onde são produzidos os padrões de interferência. Valery Sibitnev é um físico nuclear e definiu o vazio como um meio superfluido especial, formado por pares de partículas e antipartículas. Essas partículas que aparecem por um curto período de tempo podem afetar partículas reais. O entrelaçamento quântico surge da transmissão osmótica pelo superfluido. Graças a ele, podem criar vórtices permanentes, interação com os outros e em qualquer distância. Isso explica por que as galáxias são planas e se originam de dois filamentos cósmicos. A comunicação com esse fluido se estende ao longo do cosmos como um grande oceano quântico. Se o vazio é um meio, pode ser modificado localmente, pode até dar novos efeitos e extrair energia. Até poderia ultrapassar a velocidade da luz. Se for um meio igual ao ar, o ar tem uma barreira de som e somente trocando a geometria do avião e certos parâmetros conseguimos quebrá-lo. Naquele oceano quântico, às vezes chamado nada, criam-se pares de partículas e antipartículas que se aniquilam por um tempo tão curto que não pode ser medido. São chamas virtuais, mas a qualquer momento eles podem ser convertidos em reais. Se é acumulada energia o suficiente no CERN, experimentos como um vácuo quântico continuamente. Quando um pósitron e um elétron colidem na velocidade da luz, várias partículas surgem dessa colisão como ânions, íons, cátions e etc. E todas as partículas vêm do vácuo quântico, que se converteram em real ao excitar o vazio quântico. Portanto, energia e matéria podem surgir do vazio. As flutuações são aleatórias de acordo com o princípio da indeterminação de Heisenberg, sem violar o princípio da conservação da energia, incluindo que do vazio pode-se criar um universo inteiro, se esperamos o tempo suficiente. As partículas virtuais são na realidade perturbações do vazio, e, embora sejam livres, têm regras estritas. Aparecem por um curto período de tempo, se fundem e desaparecem sem alterar a energia do sistema. Um dia fomos a uma partícula virtual, em um jogo sem fim onde nos foi dada energia para nos fundir com outra partícula, porém não nos foi permitido existir. As leis de conservação de energia, que impediram a existência e criaram um espaço maior. Mas se por toda a eternidade governaremos pelo mesmo princípio, nada aconteceria. O vazio sempre tende à estabilidade. Às vezes é necessário mudar as regras, e mesmo que muitas vezes fazemos igual em nosso mundo, cumprir as regras produz estabilidade e ordem. Mas não avança e de vez em quando você tem que se rebelar para produzir mudanças. Assim fez o vazio e quebrou as regras para evoluir e tornou-se outra coisa mediante flutuações. Nesse caso, através de uma grande flutuação, quebramos as cadeias e começamos a existir, deixando nossa vulgar virtualidade temporal. Pares de partículas e antipartículas começaram a se acumular em um único ponto, criando uma grande quantidade de energia de alta densidade e iniciando uma nova ordem. No início éramos um amálgama de partículas muito quente em uma singularidade de espaço temporário.
Porém, o destino nos obriga a continuar expandindo e criando o espaço-tempo. Com uma grande expansão, formamos o espaço-tempo onde existir. Quando foi esfriando o universo, fomos capazes de fundir novamente, criando interações. Da energia surgia a matéria com formas cada vez mais complexas. Conforme as eras passavam e em uma dessas interações despertamos para a consciência em um lindo mundo azulado e começamos a nos perguntar quem somos e de onde viemos. A partir daqui, também começamos nossa expansão. Aprender sobre o meio é igual, nossos antepassados também nos fundimos para reproduzir e gerar novos seres. Estivemos ali todo esse tempo. Somos o cosmo, viemos de uma flutuação, partículas de um mesmo vazio. Nossas origens são quânticas, portanto o universo não foi criado do nada. Ele surgiu do vazio quântico através de perturbações aleatórias rebeldes que criaram novas regras. Foi como uma revolução, uma mudança de tendência. Usando supercomputadores determinamos como o vazio quântico é nossa verdadeira natureza e corresponde a uma substância composta de 118 campos quânticos de vácuo do modelo Standard, 90 campos iônicos e 28 campos bossônicos. E certamente descobriremos muito mais em novos experimentos. O vazio quântico é aleatório, estranho e rebelde. Graças a essa aleatoriedade estamos aqui. Essa energia eterna sempre está lá e sustenta o nosso mundo. Não vem de lugar nenhum, simplesmente é. O cosmos e tudo o que vemos é uma consequência desse vazio quântico, onde algo é sempre criado. É a eternidade e existência, caos e ordem. Tudo é possível se esperar o tempo suficiente. Agora estamos em um universo que permite formas de vida como a nossa, mas quem sabe quantas coisas mais podem ser criadas a partir desse vazio no futuro? Em que podemos nos tornar? Quantos universos podem ser criados a partir desses distúrbios? A energia escura que produz a acelerada expansão do universo impõe uma pressão negativa sobre a energia e é precisamente a mesma energia do vazio. Nossas teorias e leis são eventuais. Elas explicam o universo de agora. A física do século XXI nos levou até aqui e baixamos os limites. Mas amanhã tudo vai mudar. É absolutamente possível que, mais além do que percebemos, se escondam mundos desconhecidos. Se gostou desse vídeo, dê uma curtida e, se desejar, deixe seu comentário. Contribua com o que puder para que o canal permaneça ativo. Um abraço cósmico a todos.